Olá, boa noite, boa sexta-feira, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, aqui no Novo Canal. Boa noite, doutor Dinis Carmo. Olá Fátima, boa noite, está tudo bem consigo? Tudo ótimo, espero que consigo também. Também, muito obrigado. Cá estamos para mais um Tempo de Saúde. Continuamos na temática do ligamento cruzado anterior, já falamos da cirurgia, já falamos do diagnóstico, dessas vertentes todas. Hoje falaremos, tal como anunciado na semana anterior, dos grupos de risco. Sim, Quais são efetivamente. eles? Vamos falar dos grupos de risco e vamos começar por aquele grupo que era nitidamente o grupo que estava mais em risco, ou pelo menos era antes do confinamento, porque o confinamento até nisto veio realmente alterar, digamos, o padrão das coisas, e que eram os trabalhadores das várias fábricas, das lojas comerciais, enfim, dos vários estabelecimentos, que faziam muitas lesões dos ligamentos e, curiosamente, num período muito específico, e que era à segunda-feira de manhã, por volta das 9 horas. Antes de entrarem no trabalho. Antes de entrarem no trabalho, exatamente. Quer dizer, era curioso que eles habitualmente passavam o fim de semana descansados. Nós perguntávamos, você esteve a jogar futebol, a fazer alguma atividade? Não, senhor, tinham estado em casa, sossegadinhos, a ver a Netflix, a ler um livro. E exatamente na segunda-feira de manhã, às 9 horas, quando iam entrar no estabelecimento de trabalho, é que havia sempre umas escadas onde eles escorregavam e aleijavam o joelho. Agora, essa desculpa já não é tão viável. Não é tão viável, uma vez que esses estabelecimentos estão encerrados. E porque os passeios higiênicos também não nos permitem assim tantas acrobacias para rompermos um ligamento cruzado anterior. É verdade. Mas olha, de qualquer das maneiras, talvez seja tempo. Você, a semana passada, perguntou-me se haveria algo para prevenir as lesões do ligamento cruzado. E eu, na altura, respondi-lhe que, quando se tratava de acidentes fortuitos, que efetivamente não havia muito a fazer. Mas, olha, eu pensando nisto, realmente acho que vou ter de rever a minha posição, porque se o governo fizer uma lei a proibir os trabalhadores, nomeadamente do sexo masculino e até aos 45 anos de idade, de começarem a trabalhar até às 10 horas da manhã, eu acho que nós podemos reduzir de maneira muito substancial esta epidemia de lesões do joelho. Muito bem, doutor. Isto são os dados que o doutor nos traz do período antes da pandemia. Antes da pandemia, exatamente. Agora falaremos de agora durante o ano pandémico e os dados reais. Olha, vamos falar dos jogadores profissionais. E eu aqui tenho boas notícias, porque neste grupo eu acho que as lesões do ligamento cruzado têm diminuído imenso. E tem diminuído imenso porque eu penso que, devido, digamos, aos novos métodos de treino, à maneira como realmente os atletas são treinados e também que, com certeza, às novas regras de disciplina, nomeadamente à introdução dos cartões amarelos, dos vermelhos, etc., que tem diminuído muito, digamos, o número de lesões ou de agressões, nomeadamente aquelas intencionais que se verificavam antigamente. Sabe que eu ainda me lembro perfeitamente, também não foram assim há tantos anos como isso, quando eu quase todos os meses, para não dizer todas as semanas, via o Dr. Mário Bessa. E quem é o Dr. Mário Bessa? O Dr. Mário Bessa foi durante muitos e muitos anos o ortopedista do Futebol Clube do Porto e foi o pioneiro da cirurgia artroscópica em Portugal, de maneira que queria prestar também aqui essa homenagem. Mas dizia eu quase que não havia mês nenhum, para não dizer nenhuma semana, que o Dr. Mário Bessa não vinha à televisão dar conta do que tinha acontecido na operação do ligamento cruzado que tinha feito a tal jogador. E a verdade é que hoje em dia esses casos são muito menos frequentes. Nós recentemente houve um defesa do Benfica que fez uma ruptura do ligamento cruzado a jogar aqui bem perto, em Vila do Conde contra o Rio Ave, mas a verdade é que, repare, eu acho que isto foi em outubro e a verdade é que nós já estamos em março. Acho que as novas medidas disciplinares têm reduzido muito as lesões.
e as agressões. Eu sei que isto, às vezes, às novas gerações pode não parecer que é bem assim, mas eu, acerca disso, gostava de falar de um episódio que as pessoas da minha geração não esquecem, e que foi o que se passou durante o Campeonato do Mundo de 1966, que foi uma época gloriosa para a seleção portuguesa. Nós, nessa altura, tínhamos um conjunto de atletas inesquecíveis, nos quais se contam o Eusébio, o Simões, o Coluna, o Águas, o Torres, enfim, havia realmente uma plenitude de jogadores de primeira água. E acontece que, nesse campeonato, quando nós na fase de apuramento para os oitavos de final, no nosso grupo, quem é que havia de constar? Nada mais, nada menos que o Brasil. E naturalmente, se nós tínhamos estrelas, o Brasil não tinha menos, e entre elas, quem é que havia de lá estar? Nada menos do que o inesquecível Pelé. Só que o Pelé, nessa altura, estava lesionado. Ele não estava em muito boas condições físicas, ele tinha passado por um período relativamente difícil, e naturalmente que os nossos atletas, os nossos jogadores sabiam disso. De maneira que, quando começou o jogo Portugal-Brasil, os nossos defesas atiraram-se ao Pelé como gato a bofe. De tal maneira que o Pelé teve de ser evacuado, ele acabou por abandonar o campo em ombros e nunca mais jogou durante o resto do campeonato. Isto foi realmente uma página, digamos, menos edificante da nossa seleção, que de outra parte se portou exemplarmente, e enfim, ainda hoje, não é por acaso que ainda hoje se fala deste célebre campeonato do mundo, mas isto só para mostrar que, se fosse hoje, isto seria absolutamente impossível, porque pelas regras atuais, com os amarelos e com os vermelhos, se os nossos jogadores tivessem procedido da mesma maneira, metade da equipa portuguesa tinha sido expulsa do campo antes do jogo ter terminado. De maneira que por aqui eu acho que nós estamos bem. Onde nós continuamos mal é realmente, como nós aliás já falámos aqui, os jogadores amadores. Aliás, repare que a própria FIFA reconhece este problema, de tal maneira que eles têm um programa, o chamado programa 11+. E porquê 11+? Porque primeiro havia o 11 e eles depois complementaram e passou a ser o 11+. E este 11+, é um protocolo de aquecimento para a prevenção de lesões em jogadores de futebol amadores. Portanto, mostra aqui a importância do aquecimento e dos exercícios específicos com movimentos bruscos, que provavelmente os jogadores profissionais o fazem com mais frequência e daí também estarem menos sujeitos a este tipo de lesões. Claro, sabe que eu aqui também há um fator muito importante, que é o seguinte, é que para além dos jogadores amadores não terem nem a preparação, nem o apoio que têm os profissionais, já falámos aqui disso, eu também penso que há aqui uma coisa muito importante e que é o aspecto psicológico, porque repara, os jogadores profissionais têm apoio psicológico, têm treino psicológico, estão constantemente a ser escrutinados, sabem que as câmaras de televisão estão constantemente postas. São acompanhados desde o início até ao fim. É? E portanto eles têm, digamos, estão treinados para ter outro comportamento. Claro, quando nós estamos a falar em jogos das distritais, das regionais, etc., nós estamos a falar de adolescentes, pessoas muito jovens, a quem qualquer palavra realmente lhes faz ferver o sangue, às vezes até qualquer, portanto, agressão, às vezes até nem intencional, leva a que realmente que as pessoas sintam a obrigação de dar uma resposta e, portanto, tudo isto contribui para que haja um maior número de lesões. E isto é tanto mais sério por duas razões. Aliás, olha, eu posso lhe dizer que eu conheço colegas meus que a atividade privada que têm, fora do hospital, praticamente é só tratar deste tipo de lesões. E isto é tanto mais dramático porque, repara, nós estamos aqui a falar de pessoas muito novas, quer dizer, estamos aqui a falar de jovens, muitas vezes com 14, 15, 16, 17 anos, alguns deles ainda em fase de crescimento, o que põe problemas muito sérios e acrescidos para a realização da cirurgia, e que muitas vezes por um capricho se arriscam a arranjar uma lesão que os vai acompanhar para o resto dos dias da vida. E tanto mais que acontece que muitas vezes estes atletas não têm seguros, ou então têm os seguros michurucas que são feitos pelos clubes,
e que geralmente são geridos por companhias de seguros que não têm interesse absolutamente nenhum nestes seguros, porque elas sabem que estes seguros a elas só lhes vão dar prejuízo. De maneira que, inclusivamente, acontecia, não sei se ainda acontece, mas acontecia há uns anos atrás, quando eu me vi também envolvido nestas guerras, que a companhia de seguros responsável pelos atletas, de 6 em 6 meses, estava a mudar. Eu penso que haveria qualquer acordo entre elas, e de maneira que hoje era uma, passados 6 meses já era outra, no final do ano já era outra. O que quer dizer que, muitas vezes, estes atletas estão muito longe de ser tratados da melhor maneira. E eu sei que, ao dizer isto, vou pôr os cabelos em pé, se calhar de muito boa gente. É natural que haja pessoas que fiquem com pele de galinha, e isto porquê? Porque os atletas nem querem ouvir falar de que não são tratados como deve ser. As companhias de seguros também não gostam que se diga que eles não pagam aquilo que deviam pagar pelas cirurgias, mas a realidade é esta e, portanto, às vezes a qualidade dos cuidados que estes atletas têm deixa muito a desejar. Muito bem, doutor. Para além dos jogadores profissionais, falamos aqui mais do âmbito do futebol, mas há alguma outra modalidade esportiva que esteja também afeta a este tipo de lesões? Sim, sem dúvida nenhuma. E, aliás, claro que nós temos falado mais do futebol, porque realmente é o desporto, como nós sabemos, favorito da maioria dos nossos jovens. É, sem dúvida, o desporto mais praticado, não só em Portugal, mas como nós sabemos em todo o mundo. Agora, há outros tipos de esportes que ainda são mais propícios a fazer lesões do ligamento cruzado e outras lesões até do joelho. De maneira que eu, aliás, até vou falar nisso, vou passar de imediato a falar nisso, porque eu quero também passar a falar de um assunto e de um tipo de atletas dos quais, curiosamente, também praticamente não soube falar, e que são os atletas do sexo feminino, portanto, as atletas. Porque eu sei que nós vivemos numa época em que o politicamente correto é a igualdade, portanto, nós somos todos iguais, temos todas as mesmas características, devemos fazer todas as mesmas coisas, mas sabe que quem não se compadece com o politicamente correto é a biologia. E a verdade é que as coisas são como são, e depois os efeitos são aqueles que nós passaremos a ver. Porque, repara, no caso do futebol, as atletas têm uma probabilidade de cerca de 4 vezes maior de se aleijarem em comparação com os homens. Se elas praticam basquetebol, esta percentagem sobe para 5 a 6 vezes. E as praticantes de artes marciais, de luta, de rugby, etc., têm uma probabilidade de cerca de 7 a 8 vezes superior de fazerem uma lesão séria do joelho. E a que é que se deve esta diferença, porque é grande, é uma diferença grande, entre o sexo feminino e o sexo masculino neste tipo de lesões, doutor? Olha, isto, para variar, e como é costume, teorias há muitas, mas quer dizer, teorias à parte, eu acho que há algumas explicações que são perfeitamente óbvias, e uma delas é realmente as raparigas não terem a mesma estrutura física, molecular, nem sequer a mesma coordenação neuromuscular que têm os elementos do sexo masculino. Nós sabemos também que há características específicas das senhoras, como seja o facto, por exemplo, de elas terem a bacia mais larga, têm mais tendência para juntar os joelhos, enquanto os rapazes têm tendência para ter as pernas mais arqueadas. Geralmente as senhoras têm as pernas arqueadas, mas exatamente ao contrário. Portanto, é claro que isso implica, digamos, alterações no processo biomecânico, digamos, das articulações dos membros inferiores, e tudo isso predispõe para que realmente haja uma maior percentagem de lesões. Também o facto de, uma maneira geral, as senhoras terem as articulações, digamos, não tão rígidas, mais suples, terem, digamos, portanto, uma maior laxidez articular. Por exemplo, é muito comum as raparigas conseguirem dobrar o joelho para trás, fazerem aquilo que tecnicamente se chama o recurvatum, que é uma coisa que habitualmente não acontece nos homens. Também o próprio ciclo normal das senhoras durante o mês, também há quem ponha a hipótese o ciclo menstrual, de as alterações hormonais que se passam durante o ciclo, de afetarem, de poderem de alguma maneira influenciar, digamos, a rigidez e
estrutura dos próprios ligamentos e, portanto, tudo isso predispõe para este aumento calamitoso de lesões no sexo feminino. De maneira que eu acho que isto era algo com que as organizações desportivas também se deviam preocupar. Naturalmente, se nós já dissemos aqui que os atletas amadores que devem fazer um aquecimento, muito cuidado, uns estiramentos, exercícios de aquecimento, etc. Naturalmente que por maioria de razões as raparigas devem fazer ainda muito mais Em dobro. e muito mais. E é claro que eu acho que os desportos deviam ser adaptados à fisiologia feminina. Eu, por exemplo, não compreendo por que razão é que um jogo de futebol feminino tem de durar exatamente o mesmo tempo que o tempo de futebol masculino, se é para realmente dizerem que elas não são inferiores aos rapazes. Isso ia gerar aqui uma confusão moral e ética no que diz respeito Pois, mas aos depois sexos. o problema seja, dos problemas morais e éticos é que depois realmente isto reflete no joelho de cada um e na qualidade de vida das pessoas. Porque eu, como digo, às vezes as pessoas por um capricho ou por uma ideia sujeitam-se, digamos, a arranjar lesões que depois as vão acompanhar para o resto dos dias da vida. Aliás, repara, se nós temos desporto masculino e temos desporto feminino, eu acho que no fundo é estar a tapar o sol com a peneira, porque nós já estamos implicitamente a separar e, portanto, a admitir que há efetivamente diferenças entre os sexos. Se não, se acham que não, então o que podem fazer é como na tropa, é misturarem-nos todos e começarem a fazer equipas mistas e depois logo veremos qual é o resultado. Doutor, estes aspectos de fisionomia da mulher, digamos, também interferem na parte cirúrgica ou não? Acontece da mesma forma? Há algum método a acrescentar? Olhe, por acaso não. Os métodos são efetivamente iguais. Eu, por acaso, ainda antes de ir para cá, estive a ler uma tese de final de mestrado de uma, presumo que já seja colega minha, feita na Universidade de Coimbra, e onde parece que os resultados da cirurgia, quer nos homens, quer nas mulheres, ou nos rapazes e nas raparigas, são exatamente iguais. Portanto, eu não conheço ninguém que realmente preconize uma técnica diferente consoante o sexo. Às vezes onde pode haver alguma diferença é realmente no regime de recuperação, que naturalmente no caso das senhoras deverá ser ainda mais cuidado. Mais lento. Mais cuidado, mas realmente em termos de procedimentos cirúrgicos, esses são unissexo. Muito bem, doutor. Sobre este tema, temos mais alguma coisa a acrescentar? Olha, não, penso que estamos terminados, acho que já disse aquilo que... Portanto, o grupo de risco, assim, resumindo o grupo de risco, é os jogadores profissionais? Não, os jogadores, neste momento, mais os amadores e mais os atletas. Exatamente. Os elementos do sexo feminino. Muito bem, doutor, fica aqui registado mais um Tempo de Saúde. Muito obrigada pela sua presença. Ora, essa foi um gosto. E até para a semana. Quanto a si, continuo sempre desse lado a acompanhar tudo o que acontece na região em novonoticias.pt. Tenha um bom fim de semana e uma boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.